Quando Amara Johnson encarou a pasta cheia de dinheiro, 1 milhão de euros por uma única noite, ela não fazia ideia de que estava a fechar um acordo que ou destruiria a sua vida ou a salvaria. Uma humilde empregada de snack bar afogada em dívidas, um misterioso milionário com uma proposta chocante e um acordo secreto que testaria tudo o que ela pensava saber sobre dignidade, amor e sacrifício. Mas eis o que ninguém esperava. A noite não era o que parecia. O dinheiro vinha com condições que ela nunca imaginou, e o homem por trás da oferta escondia uma solidão que correspondia ao seu próprio desespero. O que começou como uma transação tornou-se uma obsessão, o que parecia vergonha, transformou-se em amor inesperado, e o que a sua mãe de coração frio descartou como interesse pessoal, transformar-se-ia na luta das suas vidas. Prepare-se para uma história de escândalo, desilusão, e de escolher o amor acima da fortuna, uma que estava prestes a provar que, por vezes, a aposta mais perigosa não é o corpo nem o orgulho, é o coração. O snack bar cheirava a café queimado e a gordura velha. Amara limpou o balcão pela terceira vez naquela hora. Os seus pés doíam. As suas costas estavam doridas. Estivera de pé por 10 horas seguidas, e o relógio na parede dizia que ainda tinha mais 2 para ir. Amara, a mesa 6 precisa de um refil, gritou a gerente da cozinha. Ela agarrou no jarro de café e forçou um sorriso. O sorriso era falso. Tudo sobre este trabalho parecia falso ultimamente, mas pagava as contas. A maioria delas, de qualquer forma. A mesa 6 era um grupo de estudantes universitários. Riam e falavam dos seus planos para o fim de semana. Amara serviu-lhes café e tentou não pensar em como a Lena devia estar a rir assim. A sua irmã mais nova devia estar preocupada com exames e rapazes, não com se teriam dinheiro suficiente para a manter na universidade. Obrigada, disse uma das raparigas, sem levantar os olhos do telemóvel. Amara acenou com a cabeça e virou-se. Foi então que o viu. Ele estava sentado sozinho na mesa de canto, alto, ombros largos, fato caro. O cabelo era escuro e bem arranjado. O relógio dele devia custar mais do que ela ganhava em 6 meses. Ele não pertencia àquele lugar, nem um pouco. Os olhos deles encontraram-se. Ele não desviou o olhar. Amara sentiu o estômago encolher-se. Homens ricos não olhavam para mulheres como ela, a não ser que quisessem alguma coisa. E o que geralmente queriam não era bom. Ela aproximou-se mesmo assim. Posso servi-lo? A voz dele era suave, profunda. Café. Simples. Claro. Quando ela trouxe a chávena de volta, ele ainda a observava. Não de uma forma sinistra, mas como se estivesse a tentar perceber alguma coisa. Turno longo? Perguntou ele. Todos os turnos são longos. Ela pousou a chávena com cuidado. Mais alguma coisa? A que horas sai? Lá estava. O maxilar de Amara apertou. Olhe, meu senhor, eu não sou. Tenho uma proposta de negócio. Ele tirou um cartão e pousou-o na mesa. Gostaria de falar consigo, é tudo, apenas conversar. Ela olhou para o cartão. Ethan Cole, CEO, Cole Enterprises. O coração dela começou a bater mais depressa. Não preciso de emprego, disse ela baixinho. Tenho um. Não estou a oferecer um emprego. Os olhos azuis dele estavam fixos nos dela. Estou a oferecer outra coisa. Algo que podia mudar a sua vida. Amara queria ir-se embora. Todos os seus instintos a mandavam fugir. Mas algo na voz dele a deteve. Ele não parecia estar a mentir. Parecia solitário. O meu turno acaba às 11, ouviu-se a dizer. Ele acenou com a cabeça. Espero. Amara não conseguiu concentrar-se na hora seguinte. Deixou cair um tabuleiro de pratos. Trocou 2 pedidos. A gerente chamou-a à parte e perguntou se ela se estava a sentir bem. Estou bem, mentiu. Apenas cansada. Às 11 horas, marcou o ponto e agarrou na carteira do cacifo. As mãos dela tremiam enquanto vestia o casaco. Isto era estúpido, perigoso até. Devia ir para casa. Mas e se fosse real? E se este estranho realmente pudesse ajudar? Ele estava à espera lá fora, quando ela saiu para o ar fresco da noite. O parque de estacionamento estava quase vazio. Um carro preto estava perto da entrada, elegante e caro. Obrigado por ter vindo, disse Ethan. Ele fez um gesto em direção a um banco perto do edifício. Podemos conversar aqui, em público, onde se sinta segura. Isso surpreendeu-a. Amara sentou-se no banco, deixando espaço entre eles. Apertou a mala com força no colo. Está bem, disse ela.
Fale. Ethan inclinou-se para a frente, as mãos entrelaçadas. Por um longo momento, ele apenas olhou para ela. Depois falou. Quero fazer-lhe uma oferta. 1 milhão de euros? Amara prendeu a respiração. Para quê? Uma noite, num hotel. Só eu e você. O mundo cambaleou. Ela levantou-se tão depressa que quase caiu. Eu não sou uma... Eu sei. A voz dele era gentil. Sei o que pensa que estou a pedir. Mas preciso que me ouça até ao fim, por favor. Não. Ela recuou. Não me importa quanto dinheiro. A sua irmã é Lena Johnson, 19 anos. Anda na universidade. Está em período probatório acadêmico porque não conseguiu pagar as propinas do semestre passado. Amara gelou. O sangue correu-lhe frio nas veias. Como sabe isso? Fiz a minha pesquisa. Ethan levantou-se também, mas não se aproximou. Sei que trabalha em 3 empregos a tentar mantê-la na universidade. Sei que a sua mãe faleceu há 2 anos. Sei que se está a afogar em dívidas e contas médicas. Sei que está há 1 mês de perder tudo. Lágrimas arderam nos olhos de Amara. Não tenho direito. Tenho dinheiro. Mais do que alguma vez conseguiria gastar. E estou disposto a dar-lhe 1 milhão de euros por uma noite do seu tempo. Ele fez uma pausa. Não estou a pedir que se deite comigo. Estou a pedir que passe tempo comigo. É tudo. Por quê? A palavra saiu num sussurro. Porque todos na minha vida querem alguma coisa de mim. O meu dinheiro, o meu nome, as minhas ligações. Os olhos dele estavam tristes agora, assombrados até. Quero passar uma noite com alguém que seja real. Alguém que saiba o que é lutar. Alguém que não finja gostar de mim só por aquilo que tenho. Isto é insano. Eu sei. Eu podia ser qualquer um. Uma criminosa. Uma mentirosa. Mas não é. Ele tirou o telemóvel e mostrou-lhe o ecrã. Era uma conta bancária. Os olhos dela arregalaram-se com o número de zeros. O dinheiro é real. A oferta é real. Uma noite. Apenas conversa. Nada mais. E quando o sol nascer, você vai embora com dinheiro suficiente para salvar o futuro da sua irmã. A mente de Amara girava. Isto não podia estar a acontecer. Coisas assim não aconteciam a pessoas como ela. Preciso de tempo para pensar, conseguiu dizer. Ethan acenou com a cabeça. Entregou-lhe outro cartão. Este tinha um número de telemóvel escrito no verso. Ligue-me quando decidir. Estarei à espera. Depois foi até ao carro e foi embora, deixando Amara sozinha no parque de estacionamento, com 2 cartões de visita e a cabeça cheia de pensamentos impossíveis. O apartamento estava escuro quando ela chegou à casa. Amara trancou a porta atrás de si e encostou-se a ela, respirando com dificuldade. O corpo inteiro tremia. 1 milhão de euros. Ela foi até a cozinha e acendeu a luz. Contas cobriam a pequena mesa. Eletricidade, água, renda. E em cima de todas elas, a grande, a carta da universidade. Notificação final. Pagamento obrigatório ou a estudante será excluída. Amara pegou na carta. As mãos dela ainda tremiam. Lena tinha se esforçado tanto para entrar na faculdade. Era inteligente, brilhante até. Merecia um futuro que não estivesse preso em snack bars e dívidas. Mas isto, passar uma noite com um estranho por dinheiro? Amara pousou a carta e foi até a porta do quarto de Lena. Estava entreaberta. A sua irmã dormia pacificamente, os caracóis escuros espalhados pela almofada. Ela parecia tão jovem, tão inocente. Estou a tentar, mãe, sussurrou Amara para a escuridão. Estou a esforçar-me tanto. Ela foi para o seu próprio quarto e sentou-se na beira da cama. O cartão de visita parecia arder na sua mão. Olhou para o número no verso, até que os seus olhos se turvaram com lágrimas. Não dormiu nessa noite. Apenas ficou sentada a pensar, a rezar e a chorar até o sol nascer. A manhã chegou demasiado depressa. Lena entrou na cozinha às 8, cheia de energia e sorrisos. Bom dia! Agarrou numa torrada do balcão. Estás com um ar horrível. Turno da noite? Algo assim. Amara serviu-se de café com as mãos que ainda se sentiam tremelicantes. Bem, tenho boas notícias. Lena encostou-se ao balcão a sorrir. O professor Harris disse que se eu me sair bem no exame intercalar, ele talvez me escreva uma carta de recomendação. Consegues acreditar? Eu com uma recomendação do professor Harris. Isso é ótimo, Lena. E a Sarah convidou-me para o grupo de estudo dela, por isso acho que vou conseguir arrasar com isto. O sorriso de Lena vacilou. Estás bem? Pareces... estranha. Estou bem. Amara forçou um tom alegre na voz.
Só cansada. É melhor ires andando ou chegas atrasada. Lena agarrou na mochila e beijou Amara na bochecha. Adoro-te. Tenta descansar hoje, está bem? Também te adoro. A porta fechou-se. O silêncio encheu o apartamento. Amara estava sozinha na cozinha, a olhar para o vazio. Depois pegou no telemóvel e discur antes que pudesse mudar de ideias. Ele atendeu ao primeiro toque. Amara, eu faço. A voz dela estava firme, embora sentisse que estava a cair. Encontro-me consigo, mas tenho condições. Diga-as. Quero ver o dinheiro primeiro, todo. E quero-o em numerário. Feito. E se eu mudar de ideias, se eu sair, você não me segue, não me contacta, nunca mais. Acordado. Ele fez uma pausa. Obrigado. Não me agradeça ainda, disse Amara. Onde nos encontramos? No Grand Plaza Hotel, na Baixa. Quarto 2847, hoje à noite às 8. Está bem. Amara, diga. Sei que isto é assustador, mas prometo-lhe que não a vou magoar. Ela desligou sem responder. Depois sentou-se à mesa da cozinha e enterrou a cabeça nas mãos. No que é que se tinha acabado de meter? O Grand Plaza Hotel fazia Amara sentir-se pequena. O átrio era todo em mármore e ouro. Pessoas com roupas caras passavam por ela como se fosse invisível. Ela vestia o seu melhor vestido. Uma coisa simples preta que tinha comprado numa loja em segunda mão há 3 anos. Sentia-se desmazelada ali. A viagem de elevador até ao 28º andar durou uma eternidade. O seu reflexo olhava para ela das paredes espelhadas. Pele escura, olhos cansados, cabelo apanhado num coque simples. Ela parecia exatamente o que era, uma mulher que não pertencia àquele lugar. O quarto 2847 ficava no final de um corredor longo e silencioso. Amara ficou à porta 1 minuto inteiro antes de bater. Ethan abriu-a imediatamente. Ele usava calças de ganga e uma camisa branca simples. Sem fato desta vez. Parecia mais humano, mais real. Veio, disse ele suavemente. Disse que viria. Ele fez-se para o lado. Entre. A suíte era maior que o seu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto mostravam as luzes da cidade lá embaixo. Uma cama enorme estava num canto. O estômago de Amara contraiu-se quando a viu. O dinheiro, disse ela. A voz dela saiu mais áspera do que pretendia. Ethan foi até a secretária e pegou numa pasta preta. Colocou-a na mesa de centro e abriu-a. A respiração de Amara parou. A pasta estava cheia de notas. Pilhas e pilhas de notas de 100 euros, presas com elásticos de papel. Mais dinheiro do que alguma vez vira na vida. Mais dinheiro do que alguma vez imaginara. Conte-o se quiser, disse Ethan. Não conseguia mover-se. Não conseguia pensar. Tudo o que podia fazer era olhar para o dinheiro que podia salvar a Lena. Salvar as duas. Há um contrato. Ethan tirou uma única folha de papel. Simples, básico. Diz que está aqui por sua livre e espontânea vontade, que está a ser compensada pelo seu tempo, que tudo o que acontece esta noite é entre 2 adultos conscientes. Amara pegou no papel com dedos dormentes. As palavras misturaram-se. Não conseguia focar-se em nenhuma delas. Tem uma caneta? Perguntou ela. Ele entregou-lhe uma. Os dedos deles roçaram-se. Amara puxou a mão para trás e assinou rapidamente no fundo da página. Está bem. Ela pousou a caneta. Estou aqui. E agora? Ethan fechou a pasta. Agora conversamos. Conversar? Sim. Ele fez um gesto para o sofá. Por favor, sente-se. Amara sentou-se. O corpo inteiro estava tenso. Observou Ethan sentar-se na cadeira à sua frente, deixando espaço entre eles. Fale-me sobre si, disse ele. Ela piscou. O quê? Quem é? De que gosta? Com que sonha? Isto não era o que ela esperava. De todo. Por que é que se importa? Porque estou curioso. Porque quero saber. Ele recostou-se na cadeira, os olhos azuis gentis. É real, Amara. Isso é raro no meu mundo. Então diga-me, quem é você quando não está a trabalhar até a exaustão naquele snack bar? A garganta de Amara apertou. Ninguém lhe perguntava isso há anos. Já não sei. Então diga-me quem era antes de tudo isto. E ela fê-lo. Lentamente ao início, depois mais rápido. Contou-lhe sobre crescer com a Lena, sobre o riso da mãe e o seu canto terrível, sobre os planos que tinha antes de as contas médicas começarem a acumular-se, sobre os sonhos que tinha enterrado tão profundamente que quase os esquecera. E Ethan ouviu mesmo, não a interrompeu.
Não olhou para o telemóvel. Não pareceu aborrecido. Apenas ficou ali sentado e deu-lhe toda a sua atenção como se ela fosse a única pessoa no mundo. Horas passaram. As luzes da cidade lá fora das janelas turvaram-se e multiplicaram-se. Amara deu por si a rir de uma história que contou sobre o primeiro dia de ensino secundário da Lena. Quando é que começara a rir? É uma boa irmã, Ethan disse suavemente. Eu tento. O sorriso de Amara desvaneceu-se. Não tenho a certeza de estar a conseguir. Está aqui, não está? Está a fazer algo aterrorizante para lhe dar uma oportunidade. Isso exige coragem. Ou desespero. Talvez ambos. Amara olhou para ele. Olhou mesmo para ele. O seu rosto estava cansado, solitário. Ela reconhecia aquele olhar. Via-o no seu próprio espelho todos os dias. Por que é que está realmente a fazer isto? Perguntou ela. Podia ter qualquer pessoa. Por que pagar a alguém para conversar consigo? Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz dele era áspera. Porque qualquer pessoa que eu não pague está a mentir. Querem o meu dinheiro, ou o meu nome, ou o que posso fazer por eles. Pelo menos consigo, sei a verdade desde o início. Está aqui pelo dinheiro, é honesto, limpo. Isso é triste. Sim, concordou ele. É. O relógio na parede marcava as 2h da manhã. Amara nem tinha reparado no tempo a passar. Ela levantou-se de repente, sentindo-se tonta. Devo ir. Claro. Ethan levantou-se também. Pegou na pasta e estendeu-a a ela. Isto é seu. Amara pegou nela. O peso parecia irreal. É tudo. Nós apenas conversamos? É tudo. Não vai... Ela não conseguiu terminar a frase. Não. A voz dele era firme. Disse-lhe o que queria. Falei a sério. Ela olhou para ele confusa e abalada. Não o entendo. Não precisa. Ethan foi até a porta e abriu-a. Obrigado, Amara, por esta noite. Por ter sido real comigo. Ela passou por ele para o corredor, apertando a pasta como um bote salva-vidas. No elevador, ela virou-se. Ele ainda estava parado na porta, a observá-la com aqueles olhos tristes e azuis. Boa noite, disse ela. Boa noite. As portas do elevador fecharam-se. Amara estava sozinha com 1 milhão de euros e mais perguntas do que respostas. Ela não foi diretamente para casa. Não conseguia. Em vez disso, sentou-se no carro na garagem do hotel e abriu a pasta novamente, só para ter a certeza de que era real. Era real. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não sabia se chorava de alívio, ou de vergonha, ou de algo completamente diferente. Talvez de tudo um pouco. Às 3h da manhã, finalmente conduziu para casa. Escondeu a maior parte do dinheiro numa caixa forte debaixo da cama. Depois pôs 50 mil num envelope. Na manhã seguinte, deu-o a Lena. O que é isto? Lena abriu o envelope e ofegou. Amara, onde é que arranjaste? Recebi um bônus no trabalho. A mentira veio fácil. Demasiado fácil. Um grande. Usa-o para as propinas, e para os livros, e o que mais precisares. Lena atirou os braços ao pescoço de Amara. Oh, meu Deus! Estás a falar a sério? Isto é incrível! Amara abraçou-a de volta e tentou não chorar novamente. Mereces. Trabalhaste tanto. Adoro-te tanto. Lena afastou-se radiante. Isto muda tudo. Posso continuar na faculdade. Posso mesmo terminar o meu curso. Eu sei. Como é que arranjaste um bônus tão grande? Eu só... trabalhei muito. É tudo. Lena dançou pela cozinha, ainda a segurar o envelope. Amara observou-a e tentou sentir-se feliz. Tentou sentir que tinha feito a coisa certa. Em vez disso, sentiu-se apenas vazia. Naquela noite, sozinha no seu quarto, sussurrou para a escuridão. Por que é que ele não me quis? Era uma pergunta estúpida. Devia estar grata, aliviada, mas em vez disso, sentia-se rejeitada, como se mesmo com 1 milhão de euros em jogo, ela ainda não fosse suficiente. Estás a ser ridícula, disse a si mesma. Ele pagou-te para conversar. É tudo. Ser feliz. Mas ela não estava feliz. Estava confusa e envergonhada, e de alguma forma impossivelmente queria vê-lo novamente. 3 dias passaram. Amara voltou ao trabalho. Ela sorria aos clientes e servia café e fingia que tudo estava normal. Mas não estava normal. Nada parecia normal agora. Na quinta-feira à tarde ele entrou. Amara estava a tirar um pedido quando o viu. A mão dela congelou a meio da palavra. O coração dela batia forte contra as costelas. Ethan Cole sentou-se na sua zona.
na mesma mesa de canto onde se tinham encontrado pela primeira vez. Ela terminou de tirar o pedido em piloto automático. Depois foi até ele, com as pernas instáveis. "O que está a fazer aqui?" perguntou ela baixinho. "Queria vê-la." Ele olhou para ela. "Está tudo bem?" disse. "Prometeu que não me contactaria." "Eu sei, lamento." Não consegui parar de pensar em si. Amara olhou em volta. O seu gerente estava a observar por trás do balcão. Outros clientes começavam a reparar. "Estou a trabalhar", disse ela. "Eu sei. Vou apenas tomar um café. E depois vou-me embora." Ele fez uma pausa. "A não ser que esteja disposta a jantar comigo esta noite. Sem dinheiro. Sem contrato. Apenas 2 pessoas a partilhar uma refeição." "Por quê?" "Porque gostei de conversar consigo. Porque me fez sentir humano pela primeira vez em anos. Porque quero saber mais sobre si." "Pagou para me conhecer", disse Amara. As palavras saíram amargas. "E agora estou a pedir-lhe que me deixe conhecê-la sem pagar, por favor." Ela devia dizer não. Devia dizer-lhe para ir embora e nunca mais voltar. Mas em vez disso, ouviu-se a dizer: "Saio às 7. O rosto dele iluminou-se. Iluminou-se mesmo. "Vou buscá-la." "Não." Ela abanou a cabeça. "Encontre-me no Rosas. É um pequeno restaurante mexicano na Rua da Quinta. 7:30. Estarei lá." Amara afastou-se antes que pudesse mudar de ideias. As mãos dela tremiam enquanto lhe servia o café. Ela não olhou para ele novamente durante o resto do seu turno, mas sentiu os olhos dele nela o tempo todo. Quando lhe trouxe a conta, ele deixou uma gorjeta de 100 euros e um bilhete no recibo. "Obrigado por me dar uma oportunidade." Amara ficou junto à mesa a olhar para o bilhete muito depois de ele ter partido. O que é que ela estava a fazer? No que é que se estava a meter? Ela não tinha respostas. Tudo o que sabia era que naquela noite ia jantar com Ethan Cole. Não porque ele lhe tinha pago, não porque precisasse de dinheiro, mas porque algures naquele quarto de hotel, durante aquelas longas horas de conversa, algo tinha mudado. Uma pequena parte dela queria conhecê-lo também. E isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. O Rosas Mexican Restaurant não era elegante. As paredes eram pintadas de amarelo vivo. Quadros coloridos de flores e pássaros pendiam por toda a parte. O ar cheirava a tortilhas quentes e especiarias. Era exatamente o tipo de lugar onde Amara se sentia confortável. Ethan destacava-se como um diamante numa loja dos 300. Ele usava calças de ganga escuras e uma camisa simples de botões, mas tudo nele gritava dinheiro. A maneira como estava de pé, a maneira como se movia, o relógio caro no pulso. "Olá", disse Amara, aproximando-se dele. Tinha trocado o uniforme de trabalho por calças de ganga e uma camisola azul macia. De qualquer forma, sentia-se mal vestida ao lado dele. "Olá." O sorriso dele era caloroso, genuíno. "Este sítio parece ótimo. Não é o Grand Plaza?" "Bom, passo demasiado tempo em lugares como o Grand Plaza." Ele abriu a porta para ela, depois de si. Sentaram-se numa mesa de canto perto do fundo. A Maria, a proprietária, trouxe-lhes os menus e água. Ela deu um olhar curioso a Amara, mas não fez perguntas. "Então", disse Ethan depois de terem pedido, "conte-me como está a Lena." Amara relaxou um pouco. "Ela está bem. Mesmo bem. Pagou as propinas. Está de volta ao bom caminho. Isso deve ser incrível." "É." Amara bebeu um gole de água. "Obrigada por tornar isso possível. Você mereceu." "Mereci?" A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. "Tudo o que fiz foi conversar." Ethan inclinou-se para a frente. "Foi honesta comigo, não fingiu. Não tentou impressionar-me nem manipular-me. Sabe o quão raro isso é? Talvez as pessoas fossem mais honestas se não lhes atirasse dinheiro." Ele estremeceu. Amara sentiu um lampejo de culpa. "Desculpe", disse ela rapidamente. "Isso foi rude." "Não, tem razão." Ethan recostou-se. "Uso o dinheiro como um escudo. Mantém as pessoas à distância. Mantém-me seguro." "Seguro de quê?" "De me importar com alguém que só está lá por causa do que posso dar-lhes." A comida deles chegou. Enchiladas para ela, tacos para ele. Comeram em silêncio por um momento. "O meu pai também era rico", disse Ethan de repente. "Ele ensinou-me que toda a gente tem um preço. Toda a gente quer alguma coisa. O truque é descobrir o que antes que eles descubram o que tu queres. É uma forma solitária de viver." "Sim, é." Ele encontrou o olhar dela. "Foi por isso que vim ao teu café esta noite. Não quero viver mais assim."
O peito da Amara apertou. Ela queria acreditar nele. Queria confiar na tristeza da sua voz. Mas confiar em homens ricos nunca lhe tinha corrido bem antes. Fala-me da tua família, disse ela, mudando de assunto. O rosto de Ethan ensombrou-se. A minha mãe é Grace Cole. Ela é dona de metade do imobiliário da cidade. É poderosa, calculista e nunca aprovou uma única decisão que eu tenha tomado. E o teu pai? Morto. Ataque cardíaco há 5 anos. Ele empurrou a comida no prato. Não éramos próximos. Lamento. Não lamentes. Era um homem difícil. Ethan olhou para ela. E o teu pai? Foi-se. Ele foi embora quando eu tinha 7 anos e a Lena era um bebê. Amara sentiu a velha e familiar dor. Nunca mais tivemos notícias dele. Deve ter sido difícil. Foi. A mãe tentava fingir que estava tudo bem, mas eu sabia. Via como ela chorava quando pensava que estávamos a dormir. Amara traçou a borda do seu copo de água. Prometi a mim mesma que nunca deixaria ninguém fazer-me sentir tão sem valor. Não tens valor nenhum, Amara. Ela riu amargamente. Vendi o meu tempo a um estranho por dinheiro. Como é que isso não é sem valor? Sacrificaste o teu orgulho para salvar a tua irmã. Isso não é sem valor. Isso é amor. As palavras atingiram-na como um murro. Amara piscou os olhos para conter as lágrimas repentinas. Preciso de ir à casa de banho. Ela apressou-se a sair antes que ele a visse chorar. Na casa de banho, salpicou o rosto com água fria e encarou-se no espelho. Componha-te, sussurrou ela. Ele está apenas a ser simpático. Não significa nada, mas parecia que significava alguma coisa. Quando ela voltou à mesa, havia uma pequena caixa embrulhada ao lado do seu prato. O que é isto? Perguntou ela. Abre. Amara desembrulhou a caixa lentamente. Lá dentro estava uma delicada pulseira de ouro. Simples, elegante. Provavelmente custava mais do que a sua renda. O estômago dela revirou-se. Não, é só uma prenda. Não. Ela empurrou a caixa pela mesa. Não posso aceitar isto. Por que não? Porque não estou à venda. As palavras saíram demasiado alto. As pessoas nas mesas próximas viraram-se para olhar. Amara baixou a voz. Não podes simplesmente comprar-me coisas. Não estou a tentar comprar-te. Via e pensei em ti. É assim que começa. Amara levantou-se. Primeiro é uma pulseira, depois é um vestido, depois é um apartamento, e de repente sou apenas mais uma coisa que tu tens. Amara, isso não é... Preciso de ir. Ela pegou na mala e caminhou em direção à porta. Ethan atirou dinheiro para a mesa e seguiu-a. Espera, chamou ele. Amara virou-se no parque de estacionamento. O que queres de mim? A sério? Porque eu não percebo isto. Nada disto. Quero conhecer-te. A sua voz era rouca. Quero passar tempo com alguém que me veja a mim, não a minha conta bancária. É assim tão errado? Sim, porque não consigo separar-te do teu dinheiro. Sempre que olho para ti, lembro-me daquela noite. Lembro-me daquela pasta. Lembro-me do que estava disposta a fazer por ela. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Não consigo estar perto de ti sem me sentir envergonhada. Então deixa-me acertar as coisas. Deixa-me mostrar-te que sou mais do que aquela noite. Como? Exigiu ela. Como é que acertas uma coisa dessas? Ethan abriu a boca. Fechou-a. Não tinha resposta. Amara limpou os olhos. Nunca devia ter aceitado o jantar. Isto foi um erro. Ela caminhou até ao carro e foi embora. Pelo retrovisor, viu-o parado sozinho no parque de estacionamento, com um ar perdido. Naquela noite, o seu telefone tocou à meia-noite. Amara olhou para ele por 3 toques antes de atender. Olá? Desculpa. A voz de Ethan era baixa. Quebrada até. Tens razão. Eu não sei como fazer isto. Como ser normal com alguém. Tudo o que sei é dinheiro e contratos e transações. Amara sentou-se na cama. Por que me estás a ligar? Porque estou sozinho. Porque passo todos os dias rodeado de pessoas que não se importam comigo. Porque durante 3 horas num quarto de hotel, a falar contigo, senti-me uma pessoa de verdade em vez de um multibanco ambulante. Ele respirou fundo, tremendo. Sei que estraguei tudo esta noite, mas por favor não me afastes, ainda não. Ethan, farei o que quiseres, sem prendas, sem dinheiro, apenas tempo. Deixa-me provar que posso ser alguém que vale a pena conhecer. Amara fechou os olhos. Isto era perigoso. Ela sabia que era perigoso, mas algo na voz dele também apelava às partes solitárias dela. Está bem, sussurrou ela. Mais uma oportunidade, mas sem mais surpresas, sem mais prendas. Apenas,
Sê tu mesmo. Consegues fazer isso? Posso tentar. Conversaram até as 2 da manhã. Sobre tudo e sobre nada. Livros que tinham lido, filmes que adoravam, memórias de infância. A conversa fluiu mais facilmente do que no jantar. Sem a pressão de estarem frente a frente, podiam ser apenas honestos. Quando finalmente desligaram, Amara deitou-se na escuridão e admitiu algo aterrador a si mesma. O €1.000.000 não era o verdadeiro perigo. O perigo era o seu coração começar a importar-se com Ethan Cole. Começaram a encontrar-se no parque perto do seu apartamento. Era terreno neutro, público, sem pressão. Da primeira vez, apenas passearam. Ethan vestia jeans e um hoodie. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Falaram de coisas pequenas. O tempo, os patos na lagoa. Nada de profundo. Da segunda vez, sentaram-se num banco e deram aos patos pão amanhecido que a Amara tinha trazido. A minha mãe costumava trazer-nos aqui, disse ela, todos os domingos depois da missa. A Lena corria atrás dos patos e a mãe ria e dizia-lhe para ser meiga. Parece maravilhosa. Era. Trabalhava como enfermeira. Horas longas, um salário terrível. Mas nunca se queixava. Dizia sempre que éramos a sua maior bênção. A voz da Amara embargou. Quando ficou doente, fez-me prometer que cuidaria da Lena, que me certificaria de que ela teria as oportunidades que a mãe nunca teve. Estás a cumprir essa promessa. Estou a tentar, mas há dias em que sinto que estou a falhar. Que não sou suficiente. Ethan virou-se para ela. És mais do que suficiente, Amara. Olha para tudo o que fizeste. 3 empregos. Manter a tua irmã na escola. Manter-te forte mesmo quando estás exausta. Isso exige uma força incrível. Ou uma teimosia incrível. Ele sorriu. Talvez ambos. Sentaram-se num silêncio confortável por algum tempo. Então Ethan falou novamente. O meu pai nunca esteve lá. Mesmo quando estava fisicamente presente, estava ausente. Sempre a trabalhar. Sempre a perseguir o próximo negócio. Ele atirou pão a um pato. Jurei que nunca seria como ele. E depois cresci e tornei-me exatamente como ele. Consumido pelo trabalho. Usando dinheiro para resolver todos os problemas. Estás aqui agora, num parque, a alimentar patos. O teu pai provavelmente nunca fez isso. Não, ele chamaria a isso uma perda de tempo. Então não és como ele. Amara tocou-lhe no braço gentilmente. Estás a tentar. Isso é mais do que ele fez. Ethan olhou para a mão dela no seu braço. Quando voltou a olhar para cima, os seus olhos estavam intensos. Posso beijar-te? A respiração da Amara engasgou. Ela devia dizer não. Devia manter aquela distância entre eles. Mas em vez disso, assentiu. O beijo foi suave, tentativo. Os lábios dele eram quentes contra os dela. Durou apenas um momento antes de ambos se afastarem, sem fôlego. Uau! Sussurrou Ethan. Sim, Amara concordou. Uau! Sentaram-se ali, com as mãos entrelaçadas, a observar os patos até o sol começar a pôr-se. Nenhum deles falou. Não precisavam. Algo tinha mudado entre eles. Algo real, assustador e maravilhoso. Quero que conheças a minha mãe, disse Ethan uma semana depois. Estavam no café. Ele tinha começado a vir regularmente para almoçar. Os colegas da Amara provocavam-na sobre o seu cliente bonito e regular, mas ela já não se importava. A tua mãe? Amara pousou o café dele cuidadosamente. Por quê? Porque és importante para mim e ela devia conhecer-te. Ethan, não me parece uma boa ideia. Por favor, apenas um jantar, uma refeição. Amara hesitou. Já tinha ouvido falar de Grace Cole. Toda a gente tinha. A mulher era praticamente da realeza nesta cidade. Rica, poderosa, implacável. Ela não vai gostar de mim, disse Amara calmamente. Ela não gosta de ninguém, mas eu não me importo. Quero que ela te conheça. Contra o seu bom senso, Amara concordou. A propriedade dos Cole era uma mansão. Não havia outra palavra para descrevê-la. Enormes muros de pedra, jardins perfeitamente cuidados, fontes. O tipo de lugar que a Amara só tinha visto em filmes. Cresci aqui, disse Ethan, enquanto subia a longa entrada. Sempre me pareceu mais um museu do que uma casa. Amara ajeitou o vestido. Tinha-o comprado novo para a ocasião. Um simples vestido azul marinho que tinha custado 3 semanas de gorjetas. Ainda se sentia como se estivesse a brincar aos disfarces. Não consigo fazer isto, disse ela de repente. Sim, consegues. Ethan pegou na mão dela. És corajosa, Amara. Mais corajosa do que qualquer pessoa que conheço.
Estou aterrorizada. Eu também. Isso fê-la sentir-se um pouco melhor. Ela apertou a mão dele e saiu do carro. Um mordomo abriu a porta da frente. Um mordomo a sério. Amara tentou não olhar fixamente para o candelabro na entrada. Era maior do que o seu quarto. Grace Cole esperava na sala de jantar formal. Ela levantou-se quando eles entraram. Alta, elegante, com os cabelos prateados puxados para trás, num coque perfeito. Os seus olhos eram azul gelo, frios. Mãe, esta é Amara Johnson. Amara, a minha mãe. Grace Cole. É um prazer conhecê-la, Sra. Cole, disse Amara, estendendo a mão. Grace olhou para a mão dela por um longo momento, antes de apertá-la brevemente. Por favor, sentem-se. O jantar foi uma tortura. 7 pratos. Cada um servido em pratos que provavelmente custavam mais do que o carro da Amara. Grace fazia perguntas que pareciam educadas, mas soavam a ataques. Onde é que tirou o curso, querida? Não tirei. Fui trabalhar logo depois do secundário. Percebo. E o que faz? Sou empregada de mesa, num café. Que industrioso. Grace sorveu o seu vinho. E a sua família? A minha mãe faleceu. Tenho uma irmã mais nova na faculdade. Sem pai? Não, senhora. O sorriso de Grace era fino, afiado. Que infortúnio. Amara sentiu cada pergunta como uma faca. Sabia o que Grace estava a fazer. A mostrar-lhe que não pertencia ali. A deixar claro que não era boa o suficiente para aquele mundo. Para Ethan. Mãe, disse Ethan, com a voz tensa. Já chega. Estou apenas a conhecer a sua amiga. Grace virou-se para Amara. Diga-me, querida, quais são exatamente as suas intenções com o meu filho? Mãe, é uma pergunta justa, Ethan. Jovens mulheres muitas vezes veem homens de sucesso como oportunidades. Eu simplesmente quero saber se a menina Johnson está genuinamente interessada em ti ou no que podes oferecer. O rosto da Amara ardeu. Ela pousou o garfo cuidadosamente. Senhora Cole, eu sei o que pensa de mim. Consigo ver nos seus olhos, mas não estou aqui pelo dinheiro dele. Não. As sobrancelhas de Grace levantaram-se. Perdoe-me, mas de onde estou sentada, isto parece muito uma transação. Uma rapariga pobre e um homem rico. É uma história tão antiga quanto o tempo. Para. Ethan levantou-se. Não tens o direito de falar com ela assim. Estou a proteger-te. Não preciso de proteção da Amara. Preciso de proteção de pessoas como tu. Pessoas que pensam que o dinheiro é tudo o que importa. O rosto de Grace endureceu. Não sejas ingênuo, Ethan. Essa rapariga está a usar-te. Lágrimas ardiam nos olhos da Amara. Ela levantou-se também. Obrigada pelo jantar, Sra. Cole. Mas preciso de ir. Ela saiu da sala de jantar, a sua visão embaciada pelas lágrimas. Atrás dela, ouviu Ethan a discutir com a mãe, mas não parou. Apenas caminhou por aquela casa enorme até encontrar a porta da frente. Lá fora, o ar fresco atingiu-lhe o rosto. Ela engoliu-o, tentando não soluçar. Amara! Ethan correu atrás dela. Lamento imenso. Ela não tinha o direito. Ela tem razão. Amara virou-se para ele. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Sobretudo, eu não pertenço ao teu mundo. Nunca farei parte dele. Não me importo com o meu mundo. Importo-me contigo. Mas nunca serei suficiente para pessoas como ela. Serei sempre a rapariga pobre que prendeu o filho rico. Tu não me prendeste. Ethan agarrou as mãos dela. Tu libertaste-me. Não vês isso? És a primeira coisa real na minha vida em anos. Não consigo fazer isto. Ela afastou-se. Não consigo ser olhada assim, como se fosse sujidade nos sapatos caros dela. Então não a deixes ganhar. Não a deixes fazer-te sentir pequena. Amara limpou os olhos. Leva-me para casa, por favor. A viagem de volta foi silenciosa. Quando pararam em frente ao prédio dela, Amara começou a sair. Espera, disse Ethan. Posso subir? Só por um pouco? Ela devia dizer não, devia proteger-se, mas estava cansada de estar sozinha com a sua dor. Está bem. O apartamento dela parecia ainda mais pequeno com Ethan lá dentro. Ele estava no meio da sua sala minúscula, a olhar para os móveis em segunda mão e as fotos nas paredes. Isto é agradável, disse ele. É pequeno. É um lar. Isso é mais do que a minha mansão alguma vez foi. Amara sentou-se no sofá. Sentia-se exausta, esgotada. A tua mãe odeia-me. A minha mãe não te conhece. Ela não quer conhecer-me. Ethan sentou-se ao lado dela. Não me importo com o que ela pensa. Importo-me com o que tu pensas, com o que tu sentes. Sinto que estou a meter-me em sarilhos.
Amara virou-se para ele. Cada vez que estou contigo, esqueço-me do quão diferentes somos, e depois acontece alguma coisa, como esta noite, e tudo me atinge em cheio novamente. Não somos assim tão diferentes. Sim, somos. Tu cresceste numa mansão, eu cresci num apartamento de 2 quartos. Tu tens um fundo fiduciário, eu tenho cobradores de dívidas. Eu estou sozinho, interrompeu Ethan. Assim como tu, tenho medo de ser magoado, assim como tu. Quero que alguém me veja pelo que realmente sou, assim como tu. Ele pegou na mão dela. Essas são as coisas que importam, Amara. Não o dinheiro, não as casas, não o que a minha mãe pensa. Mas como é que fazemos isto funcionar? Como é que transpomos essa lacuna? Um dia de cada vez, juntos. Amara encostou a cabeça ao ombro dele. Sentaram-se assim por muito tempo. Eventualmente, Ethan esticou-se no sofá e puxou-a para junto dele. Falaram sobre nada de importante. Animais de estimação da infância, comidas favoritas, memórias tolas que os fizeram rir. A certa altura, os olhos da Amara pesaram. Sentia-se segura ali, com o braço de Ethan à volta dela e o batimento cardíaco dele constante sob o seu ouvido. Fica, sussurrou ela. Só esta noite. Apenas fica. Está bem, sussurrou ele de volta. Não vou a lado nenhum. Adormeceram emaranhados no pequeno sofá dela, sem dinheiro entre eles, sem contratos. Apenas 2 pessoas a encontrar conforto nos braços um do outro. A manhã chegou demasiado cedo. Amara acordou e encontrou Ethan ainda lá, com os olhos já abertos. Olá, disse ele suavemente. Olá, ela espreguiçou-se. Dormiste bem? O melhor sono que tive em anos. Sorriram um para o outro. Por um momento tudo parecia perfeito. Então alguém bateu à porta. Amara franziu a testa. Não estou à espera de ninguém. Ela levantou-se e espreitou-o pelo olho mágico. O sangue gelou-lhe nas veias. Marcos. O seu ex-namorado estava no corredor. O mesmo sorriso arrogante, a mesma jaqueta de couro, o mesmo homem que a tinha deixado no momento em que as coisas se complicaram com a mãe dela. Quem é? Perguntou Ethan, sentindo a sua tensão. O meu ex. A voz da Amara era inexpressiva. Ele não devia estar aqui. A batida veio novamente. Mais alta desta vez. Amara, eu sei que estás aí. Abre. Ethan levantou-se. Queres que me livre dele? Não, eu trato disso. Amara abriu a porta apenas uma fresta. O que queres, Marcos? Olá, querida. Os olhos dele percorreram-na. Depois desviaram-se para Ethan. Tem visitas. Vai embora. Não muito amigável, especialmente porque ouvi algumas notícias interessantes sobre ti. Marcos encostou-se ao batente da porta. Dizem que arranjaste algum dinheiro recentemente. Muito dinheiro. O estômago da Amara encolheu-se. Não sei do que estás a falar. Anda lá. A Lena tem andado a gabar-se por todo o campus, de como pagaste as propinas dela. Onde arranjaste tanto dinheiro? O sorriso dele tornou-se cruel. Ou devia perguntar a quem o arranjaste. Isso não é da tua conta. Eu acho que é. Vê, fiz umas investigações. Descobri sobre o teu novo namorado aqui. Rico, diretor executivo. Momento interessante, não achas? Marcos olhou para Ethan. A tua família sabe que andas a rebaixar-te com uma rapariga que fará qualquer coisa pelo preço certo? Ethan deu um passo em frente. A voz dele era de gelo. Sai, agora. Ou quê? Vais atirar dinheiro ao problema? Essa é a tua solução para tudo, certo? Não, vou tornar a tua vida muito difícil. Conheço pessoas poderosas. Um telefonema e vais ver-te com problemas que não podes imaginar. Estás a ameaçar-me? Estou a prometer-te. A voz de Ethan era de gelo. Toca-lhe e magoa-a, ou mesmo olha para ela de forma errada e eu destruo-te. O rosto de Marcos ficou pálido. Ele olhou para Amara, depois de volta para Ethan. Ela não vale a pena, meu. Acredita em mim. Ela vale tudo. Ethan aproximou-se. Agora sai antes que me esqueça que estou a tentar ser uma pessoa melhor. Marcos pegou na jaqueta e saiu. Pela janela, Amara viu-o praticamente a correr para o carro. O café ficou em silêncio. Todos estavam a olhar. A gerente da Amara saiu da cozinha com os olhos arregalados. Preciso de fazer a minha pausa, disse Amara calmamente. Ela saiu. O seu corpo inteiro tremia. Ethan seguiu-a. Não precisavas de ter feito isso, disse ela. Sim, precisava. Ele virou-a para ele. Desculpa não ter ligado, queria dar-te espaço, mas devia ter verificado como estavas. Devia ter me assegurado de que estavas bem.
Estou bem. Não estás bem, nem eu. Ele pegou nas mãos dela. O Marcos está errado em tudo, especialmente sobre tu não valeres a pena. Tu vales a pena lutar, vales a pena defender, vales tudo. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Amara. Não te percebo. Não percebo por que te importas tanto. Porque algures entre aquele quarto de hotel e adormecer no teu sofá, apaixonei-me por ti. O mundo parou. Amara olhou para ele, incapaz de respirar. Tu... o quê? Amo-te, ele disse de novo, mais claro desta vez. Amo a tua força, a tua lealdade, a tua bondade. A maneira como ris quando és surpreendida, a maneira como te preocupas com a Lena, a maneira como me fazes querer ser melhor. Ele acariciou o rosto dela. Amo-te, Amara, e não me importo quem o saiba. Ethan, não tens de dizer o mesmo, só preciso que saibas, preciso que acredites. Amara beijou-o, com força, desesperadamente e de verdade. Ela derramou tudo nele, todo o seu medo e esperança e a sensação aterradora que crescia no seu peito. Quando se separaram, ela sussurrou, leva-me para algum lado, para qualquer lugar. Não quero estar aqui agora. Está bem. Ele beijou a testa dela. Deixa-me levar-te para algum lado. O hotel era diferente do Grand Plaza. Mais pequeno, mais sossegado, mais íntimo. Ethan tinha lhe pedido permissão 3 vezes antes de reservar o quarto. Certificou-se de que ela percebia que não era como antes. Não havia pasta, não havia contrato, apenas eles. As mãos de Amara tremiam enquanto subiam no elevador. Não de medo desta vez, de antecipação, de desejo. O quarto era simples, limpo, uma cama, uma janela com vista para a cidade. Nada de luxuoso. Podemos só conversar, disse Ethan parado perto da porta. Como antes, não temos de... Amara beijou-o. Puxou-o para perto e beijou-o até que ambos estivessem sem fôlego. Quero isto, sussurrou ela contra os lábios dele. Quero-te a ti. Não por causa de dinheiro. Não porque sou obrigada. Por que escolho? Tens a certeza? Tenho. Moveram-se para a cama lentamente. Cada toque era suave, cauteloso. Ethan continuava a perguntar se ela estava bem, se era isto que ela queria. De cada vez, ela respondia com um beijo. As suas roupas foram retiradas peça a peça. Amara sentiu-se nervosa e exposta e bela, tudo ao mesmo tempo. A maneira como Ethan a olhava, como se ela fosse preciosa, como se importasse, fê-la sentir-se corajosa. Quando se uniram, não foi nada como ela tinha imaginado naquela primeira noite. Não houve transação, nenhuma vergonha. Apenas 2 pessoas a escolherem-se mutuamente, a confiarem uma na outra. Depois, ficaram enlaçados, suados, satisfeitos e felizes. Aquilo foi... Amara não encontrava as palavras. Sim, Ethan concordou beijando-lhe o ombro. Foi. Ela virou-se para encará-lo. Os olhos dele eram suaves, abertos, vulneráveis. Eu também te amo, disse ela. Tive medo de o admitir, mas amo. Amo-te. O sorriso dele podia ter iluminado a cidade inteira. Diz outra vez. Amo-te, Ethan Cole. Amo-te, Amara Johnson. Adormeceram abraçados em paz e completos. Na manhã seguinte, Ethan surpreendeu-a com um plano. Vem comigo, disse ele durante o pequeno almoço na cama. Só por este fim de semana vamos para um sítio bonito e esquecemos o resto. Tenho de trabalhar. Liga a dizer que estás doente. Por favor, quero passar tempo contigo. Tempo a sério, sem interrupções, sem marcos, sem pressão. Amara pensou nisso. Quando foi a última vez que tirou uma folga? Quando foi a última vez que fez algo só para si? Está bem, disse ela. Vamos. Conduziram até uma pequena vila a 3 horas de distância, daquelas que tem uma rua principal e mais árvores do que gente. Ethan tinha alugado uma cabana junto a um lago. Era perfeito. Passaram o dia a caminhar junto à água, a atirar pedras à tona, a rir de coisas insignificantes. Ethan tentou apanhar um peixe com as mãos nuas e caiu na água. Amara riu tanto que chorou. Naquela noite, cozinharam o jantar juntos na pequena cozinha da cabana. Ethan queimou os legumes. Amara salvou-os. Comeram na varanda, a ver o pôr do sol pintar o céu de rosa e dourado. Podia habituar-me a isto, disse Amara. Eu também. Ethan puxou-a para perto. Vamos fugir, desaparecer, viver numa cabana para sempre. E o que fazemos para ganhar dinheiro? Eu pesco. Tu vais... não sei. Vender artesanato ou assim. Ela riu.
Não sabes pescar, provaste-o hoje. Vou aprender, por ti aprendo. Dançaram na sala de estar sem música. Apenas o som da sua respiração e dos seus corações a baterem juntos. Ethan fê-la girar e baixou-a. Ela sentiu-se leve, livre. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por isto. Por me veres. Por me fazeres sentir que importo. Tu importas. Importas mais do que tudo. Naquela noite, fizeram amor lentamente, com ternura. Aprendendo os corpos e os corações um do outro, Amara nunca se sentira tão ligada a outra pessoa, tão segura, tão amada. Tudo estava perfeito. E então o telefone tocou. O telemóvel de Ethan vibrou na mesa de cabeceira. Ele ignorou-o no início, mas continuou a tocar, uma e outra vez. Devias atender, disse Amara. Ele suspirou e atendeu. Alô? Amara não conseguia ouvir a outra voz, mas viu o rosto de Ethan mudar. Viu-o ficar tenso. Mãe, não estou a discutir isto agora. Pausa. Não vou voltar mais cedo. Pausa. Essa não é uma decisão tua. Ele levantou-se e foi para a varanda. Pela janela, Amara viu-o a andar de um lado para o outro. A sua mão livre passou pelo cabelo. O maxilar estava tenso. Ela tentou não ouvir. Tentou dar-lhe privacidade. Mas a cabana era pequena. Ela não é assim, disse Ethan, a voz a subir de tom. Tu não a conheces. Silêncio. Não me importo com o que as tuas amigas pensam. Mais silêncio. Talvez ela queira-me por dinheiro. Talvez seja só isso. O sangue de Amara gelou. Está bem. Falamos quando eu voltar. Mas não mudo de ideias. Ele desligou. Amara ficou sentada, gelada, na cama. Talvez ela queira-me por dinheiro. Talvez seja só isso. As palavras ecoavam na cabeça dela. Mais alto e mais alto até serem tudo o que ela conseguia ouvir. Ethan voltou para dentro. Desculpa por aquilo. A minha mãe é... Ele parou. O que se passa? Nada. Amara levantou-se. Começou a apanhar a roupa. Estou cansada. Acho que devíamos voltar. Agora? É tarde. Tenho de trabalhar amanhã. Preciso de ir para casa. Amara, o que aconteceu? Pareces chateada. Estou bem. Só quero ir para casa. A viagem de volta foi silenciosa. Amara olhava pela janela. Ethan continuava a lançar-lhe olhares confuso e preocupado. Fiz alguma coisa errada? Perguntou ele. Não. Então por que não falas comigo? Estou só cansada. Mas ela não estava cansada. Estava de coração partido. As palavras continuavam a repetir-se. Talvez ela queira-me por dinheiro. Ele tinha dito aquilo à mãe, sobre ela, como se fosse uma possibilidade real. Como se, mesmo depois de tudo, das conversas, das risadas, da intimidade, ele ainda duvidasse dela. Quando chegaram ao apartamento dela, Amara saiu rapidamente. Espera. Ethan seguiu-a. O que se passa? Por favor, fala comigo. Preciso de espaço. Ela não conseguia olhá-lo. Não podia deixá-lo ver as suas lágrimas. Só, dá-me algum espaço. Espaço? Nós estávamos, tudo estava perfeito. O que mudou? Nada mudou. Esse é o problema. Ela finalmente encontrou os olhos dele. Somos demasiado diferentes, Ethan. Sempre fomos. Fui estúpida em pensar que poderíamos fazer isto funcionar. Tu não queres dizer isso. Vai para casa. Ela virou-se. Por favor, vai para casa. Amara, vai. Ele ficou ali parado por um longo momento. Depois, lentamente, voltou para o carro e partiu. Amara conseguiu entrar antes de desabar. Escorregou pela porta abaixo e soluçou. Soluços grandes e ofegantes que lhe rasgaram o peito. Lena encontrou-a ali 20 minutos depois. Oh, meu Deus, Amara, o que aconteceu? Lena ajoelhou-se ao lado dela. Estás magoada? Não, sim, não sei. Amara não conseguia parar de chorar. Sou uma tola. De que é que estás a falar? Ethan, eu pensei que ele me amava de verdade. Mas não ama. Não pode. Como poderia? Sou só a rapariga pobre que aceitou o dinheiro dele. Isso não é verdade. Já vi a maneira como ele te olha. Não importa como ele me olha. Importa o que ele pensa de mim. O que ele diz sobre mim e a família dele. Amara limpou os olhos. Ele vai sempre perguntar-se se estou com ele pelo dinheiro dele. Sempre. E eu não consigo viver assim. Não consigo estar com alguém que não confia em mim. Lena abraçou-a com força. Sinto muito. Ficaram sentadas no chão juntas, até Amara não ter mais lágrimas. Depois Lena ajudou-a a ir para a cama e ficou com ela até ela cair num sono exausto. No dia seguinte, Amara voltou ao trabalho, de volta à sua rotina.
de volta a fingir que tudo estava normal. Mas nada estava normal. A tasca parecia diferente. Os clientes pareciam diferentes. Ela sentia-se diferente. Ela continuava à espera que Ethan entrasse pela porta. Continuava a esperar que ele aparecesse e lhe dissesse que ela estava enganada, que tinha interpretado mal. Ele não veio. Passaram dias. Depois uma semana. Amara movia-se pela vida como um fantasma. Sorria quando devia. Falava quando lhe falavam. Mas por dentro estava oca. Tens de ligar para ele, disse Lena uma noite. Sentaram-se à mesa da cozinha, com os trabalhos de casa espalhados entre elas. Só fala com ele, diz-lhe o que ouviste. De que adianta? Ele disse o que disse. Talvez haja mais. Talvez não tenhas ouvido tudo. Ouvi o suficiente. Amara olhou para o seu café frio. Ele duvidou de mim. Depois de tudo, ele ainda duvidou de mim. As pessoas dizem coisas estúpidas quando os pais as pressionam. Isso não significa que ele não te ama. Se ele me amasse, acreditaria em mim, em nós. Amara sentiu as lágrimas a vir de novo. Estava tão cansada de chorar. Não consigo estar com alguém que me vê como uma caça-fortunas. Simplesmente não consigo. Lena estendeu a mão pela mesa e pegou na mão dela. Nunca te vi tão feliz como estavas com ele. Não deites isso fora por causa de uma conversa ouvida por acaso. Não é só isso. É tudo. A mãe dele, o mundo dele, a maneira como as pessoas nos olham. Amara apertou a mão de Lena. Eu não encaixo lá. Nunca vou encaixar. Talvez não devas encaixar. Talvez ele deva encaixar aqui, conosco, no nosso mundo. Amara queria acreditar nisso. Queria ter esperança. Mas a esperança parecia perigosa agora. A esperança só tinha levado à desilusão. Naquela noite, sozinha no seu quarto, Amara tirou a caixa de segurança de debaixo da cama. O resto do dinheiro ainda lá estava. Quase 1 milhão de euros. O suficiente para mudar as suas vidas para sempre. Ela olhou para ele. Dinheiro sujo. O Marcos tinha lhe chamado. Dinheiro ganho através da vergonha. Mas isso não era verdade. Não realmente. Ela tinha ganho este dinheiro com honestidade, com o seu tempo e a sua verdade. Ethan tinha querido alguém genuíno, e ela tinha lhe dado isso. Ainda assim, olhar para ele fê-la sentir-se mal. Lembrou-a daquela primeira noite, do quão assustada tinha estado, do quanto as coisas tinham mudado desde então. Ela fechou a caixa e empurrou-a de volta para debaixo da cama. Depois deitou-se e olhou para o teto. Fui uma tola em acreditar, sussurrou ela para a escuridão. Uma tola em pensar que alguém como ele podia realmente amar alguém como eu. Mas mesmo enquanto o dizia, ela lembrou-se da maneira como ele a tinha olhado, da maneira como a tinha defendido junto do Marcos, da maneira como ele tinha dito amo-te, como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo. Teria ela cometido um erro? Teria ela fugido da melhor coisa que lhe tinha acontecido? Amara não sabia. Tudo o que sabia era que o seu coração doía como se tivesse sido rasgado ao meio, e ela não tinha ideia de como o fazer ficar inteiro outra vez. Entretanto, do outro lado da cidade, Ethan sentava-se na sua mansão vazia e tentava perceber onde tudo tinha corrido mal. A conversa com a mãe tinha sido brutal. Ela tinha lhe ligado 15 vezes durante o fim de semana, cada mensagem mais exigente que a anterior. Quando ele finalmente atendeu, ela estava furiosa. Essa rapariga está a usar-te, tinha dito Grace. Toda a gente vê, menos tu. Estás enganada. Estou. Ela apareceu na tua vida no momento em que tinhas algo de que ela precisava. Dinheiro. Isso não é amor, Ethan, isso é oportunismo. Tu não a conheces. Conheço o tipo dela. Já vi dezenas de mulheres a tentar armadilhar homens ricos. Ela não é diferente. Foi aí que ele disse aquilo. As palavras que aparentemente tinham destruído tudo. Talvez ela queira me por dinheiro. Talvez seja só isso. Ele estava zangado, na defensiva, a tentar que a mãe o deixasse em paz. Ele não queria dizer aquilo, não realmente. Mas dizê-lo em voz alta, mesmo com sarcasmo, mesmo com raiva, tinha feito algo mudar. E se a mãe dele tivesse razão? E se Amara só tivesse estado com ele por causa do que ele lhe podia dar? Não. Ele abanou a cabeça. Isso não era verdade. Ele tinha visto a maneira como Amara o olhava, sentido a maneira como ela o tocava. Aquilo não era falso. Não podia ser. Mas então por que é que ela o tinha afastado? Por que é que tinha ficado tão fria de repente? Ethan pegou no telemóvel. Pousou-o. Pegou nele outra vez. Tinha-lhe ligado 5 vezes. Deixado 3 mensagens de voz.
enviado uma dúzia de mensagens de texto. Ela não tinha respondido a nenhuma delas. Talvez ela tivesse terminado com ele. Talvez ela tivesse percebido que ele não valia a pena o esforço. O pensamento fê-lo sentir-se mal. A mãe dele entrou no escritório sem bater. Aqui estás tu. Estava à tua procura. Estou ocupado. Andar a remoer não conta como ocupação. Grace sentou-se na cadeira à frente dele. Arrumei para tu conheceres a filha da Catherine Harrison na próxima semana. Ela é encantadora, bem educada, de boa família. Não estou interessado. Ethan, ser razoável. Aquela rapariga Johnson nunca ia resultar. Tu sabias disso. O nome dela é Amara, e eu amo-a. Tu pensas que a amas. Há uma diferença. A voz de Grace suavizou-se ligeiramente. Sei que estás a sofrer, mas isto é para o melhor. Confia em mim. Não. Ethan levantou-se. Já não és tu que decides o que é melhor para mim. Tenho 30 anos. Posso fazer as minhas próprias escolhas. Mesmo que essas escolhas te destruam, mesmo assim, Grace estudou-o. Tu preocupas-te mesmo com ela. Eu amo-a de verdade, mais do que alguma vez amei alguém, mais do que pensei ser capaz de amar. Então por que estás aqui em vez de estares com ela? Porque ela não fala comigo. Porque algo aconteceu e ela não me quer dizer o quê. Ethan passou as mãos pelo cabelo. Não sei o que fiz de errado. Por um longo momento, Grace ficou em silêncio. Depois suspirou. O teu pai uma vez disse-me algo. Ele disse que amar alguém significa lutar por essa pessoa, mesmo quando te afastam. Especialmente quando te afastam. Ethan olhou para a mãe surpreendido. Isso não parece coisa do pai. Ele teve os seus momentos. Raros, mas existiram. Grace levantou-se. Se realmente amas esta rapariga, se realmente acreditas que ela vale a pena, então para de ficar aqui a ter pena de ti. Vai lutar por ela. Ah, se ela já não me quiser, então pelo menos saberás que tentaste. Mas suspeito que ela te quer. Provavelmente está apenas assustada. As pessoas que foram magoadas tanto quanto ela normalmente estão. Foi a primeira coisa amável que a mãe dele disse sobre Amara. Ethan olhou para ela. Quem és tu e o que fizeste à minha mãe? Os lábios de Grace curvaram-se num pequeno sorriso. Não te habitues. Continua a achar que estás a cometer um erro, mas é o teu erro para cometeres. Ela caminhou até a porta, depois parou. E Ethan, se vais lutar por ela, faz valer a pena. Grandes gestos. É isso que as mulheres querem. Depois, ela saiu, deixando Ethan sozinho com os seus pensamentos e a semente de uma ideia a crescer na sua mente. 3 dias depois, Grace Cole organizou um almoço na mansão. Tinha convidado Catherine Harrison e a sua filha Emily, o tipo de mulher que ela achava que pertencia a Ethan, educada, refinada, de boa família. Ethan sentou-se à mesa e mal tocou na comida. Emily era bastante bonita. Falou do seu trabalho de caridade e do seu mestrado. Riu nos momentos certos. Sorriu perfeitamente. Ela era tudo o que a mãe dele queria para ele. E Ethan não sentia absolutamente nada. Não achas, Ethan? Perguntou Emily. Ele percebeu que não tinha estado a ouvir. Desculpa, o quê? Estava a dizer que a gala da Sinfônica no próximo mês deve ser maravilhosa. Gostarias de ir juntos? Antes que ele pudesse responder, Grace interveio. Parece ótimo. Ethan ficaria encantado. Algo dentro de Ethan estalou. Não, disse ele calmamente. O sorriso de Grace congelou. Perdão? Eu disse não. Não vou à gala. Nem com a Emily. Nem com ninguém. Ele levantou-se. Peço desculpa, Emily. Pareces uma pessoa maravilhosa, mas estou apaixonado por outra pessoa. Ethan! A voz de Grace era aguda. Senta-te. Não. Ele olhou para a mãe. Olhou-a mesmo. Já me cansei de fingir. Cansei de viver a vida que queres para mim. Cansei de estar sozinho só para te fazer feliz. Essa rapariga envenenou a tua mente. Essa rapariga, Amara, salvou a minha vida. A voz de Ethan tremeu de emoção. Ela faz-me rir, faz-me pensar, faz-me querer ser melhor. E sim, ela é pobre. Sim, ela trabalha numa tasca. Sim, ela aceitou dinheiro meu. Mas ela é mais honesta, mais leal, mais genuína do que qualquer pessoa no teu mundo alguma vez foi. Grace também se levantou. Estás a deitar o teu futuro fora. Não, estou a escolher o meu futuro, finalmente. Ele virou-se para sair, depois parou. E mãe, prefiro ser pobre com a Amara do que rico e miserável sem ela, mesmo que isso signifique que me deserdas, mesmo que isso signifique que perco tudo.
Tu não queres dizer isso. Digo cada palavra a sério. Ethan saiu da mansão. Entrou no carro e conduziu. Não tinha um plano. Não sabia o que ia dizer. Tudo o que sabia era que tinha de ver a Amara. Tinha de resolver isto, custe o que custar. Lena encontrou Amara a chorar no quarto dela naquela noite. Era a 5ª noite seguida, talvez a 10ª. Amara tinha perdido a conta. Pronto, chega. Lena sentou-se na cama e agarrou os ombros de Amara. Chega de chorar. Chega de te esconderes. Precisas de falar com ele. Não consigo. Sim, consegues. És a pessoa mais corajosa que conheço. Trabalhas em 3 empregos para cuidar de mim. Sacrificaste o teu orgulho para me manter na escola. Podes ter uma conversa difícil com o homem que amas. Ele não confia em mim. Ele disse isso, ou tu assumiste isso? A voz de Lena era suave, mas firme. Porque, do meu ponto de vista, ouviste parte de uma conversa e decidiste sem lhe dar uma oportunidade para explicar. Tu não ouviste o que ele disse? Então pergunta-lhe sobre isso. Diz-lhe o que ouviste. Deixa-o dizer-te o que ele quis dizer. Lena apertou as mãos de Amara. Tu ensinaste-me a nunca desistir das coisas que importam. Bem, ele importa, não importa? Os olhos de Amara encheram-se de novas lágrimas. Sim. Então luta por ele. Luta pelo que tens. Porque eu já vi a maneira como vocês dois se olham. Isso não é falso. Isso é real. É o tipo de amor que as pessoas passam a vida inteira a procurar. Lena limpou as lágrimas de Amara. Não deites isso fora por estares assustada. E se ele já não me quiser? E se ele quiser? E se ele estiver sentado em casa agora a sentir-se tão miserável quanto tu? E se vocês os dois estiverem com demasiado medo de tentar entrar em contato? Amara soltou uma risada trêmula. Quando é que ficaste tão sábia? Aprendi com a melhor. Lena abraçou-a com força. Agora promete-me que vais, pelo menos, pensar em ligar-lhe. Prometo. Naquela noite, Amara deitou-se na cama e pensou em Ethan, no sorriso dele, na risada dele, na maneira como a tinha defendido junto do Marcos, na maneira como ele tinha dito amo-te, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela pensou na conversa que tinha ouvido por acaso, na dúvida na voz dele, mas depois pensou em todo o resto, em cada momento que tinham partilhado, em cada palavra honesta, em cada toque suave. Talvez Lena tivesse razão. Talvez ela tivesse errado em fugir. Talvez o amor significasse ser corajosa o suficiente para ter conversas difíceis em vez de simplesmente desistir. Ela pegou no telemóvel, pousou-o, pegou nele outra vez. Antes que pudesse mudar de ideias, bateram à porta. O coração de Amara batia forte enquanto ela caminhava para a porta. Era quase meia-noite. Quem estaria ali tão tarde? Ela olhou pelo olho mágico e prendeu a respiração. Ethan. Ele estava no corredor, a segurar a pasta preta, a mesma daquela primeira noite. O cabelo dele estava desgrenhado, os olhos vermelhos. Parecia que não dormia há dias. Amara abriu a porta lentamente. Olá, disse Ethan. A voz dele estava rouca. Olá. Eles olharam um para o outro. Uma semana de mágoa e anseio pairava no ar entre eles. Posso entrar? Perguntou ele. Amara afastou-se. Ethan entrou no apartamento e ficou parado no meio da sala de estar. Ele olhou para a pasta nas suas mãos, como se não tivesse a certeza do que fazer com ela. Tenho estado a pensar, disse ele, sobre o que aconteceu, sobre por que te afastaste. E percebi algo. Ele pousou a pasta na mesa de centro. Ouviste-me ao telefone com a minha mãe. Não ouviste? A garganta de Amara apertou-se. Ela acenou com a cabeça. Pensei que sim. Revivi aquela conversa 100 vezes a tentar perceber o que disse de errado. Ele deu um passo em direção a ela. Eu estava zangado com ela, na defensiva. Ela continuava a dizer que estavas comigo só por dinheiro, e eu disse aquelas palavras. Talvez ela me queira por dinheiro, para a calar, mas eu não as queria dizer a sério, nem por um segundo. Pareceu que as dizias a sério. Sei, e peço imensa desculpa. Os olhos dele estavam desesperados. Estava a ser sarcástico, zangado, mas no momento em que o disse em voz alta, soube que estava errado, porque eu conheço-te, Amara. Conheço o teu coração. Sei que não estás comigo pelo meu dinheiro. Como podes ter a certeza? A pergunta saiu baixinha, quebrada. Como podes saber que não sou apenas uma boa atriz? Porque eu vejo-te mesmo. Ethan aproximou-se. Vejo a forma como te preocupas com a Lena, a forma como te esgotas a trabalhar,
A forma como recusaste os meus presentes porque não queria sentir-te comprada. A forma como empurras aquela pasta para longe sempre que tento dar-te mais. Ele ajoelhou-se. De facto, ajoelhou-se à frente dela. Este dinheiro, ele apontou para a pasta, não significa nada sem ti, nada. Tenho estado miserável sem ti. Não consigo comer, não consigo dormir, não consigo concentrar-me em nada, exceto o quanto sinto a tua falta. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amara. Também tenho estado miserável. Então por que estamos a fazer isto? Por que estamos separados quando devíamos estar juntos? Por que estou com medo? A admissão arrancou-se dela. Tenho medo que um dia acordes e percebas que não sou suficiente, que não me encaixo no teu mundo, que a tua mãe tinha razão sobre mim. A minha mãe está enganada. Ethan pegou nas mãos dela. Ela está enganada sobre tudo. Tu és suficiente. És mais do que suficiente, és tudo. Mas como é que fazemos isto funcionar? Como é que nós... Não sei, mas quero tentar. Quero descobrir contigo. Ele apertou-lhe as mãos. Esta pasta, este dinheiro, pega nele. Não pegues. Não me importo. Tudo o que me importa és tu. Estar contigo. Construir uma vida contigo. Amara olhou para a pasta. Depois, olhou para Ethan. Para os seus olhos cansados e o seu rosto esperançoso e o seu coração aberto. Ajoelhou-se à frente dele, pegou na pasta e empurrou-a para longe pelo chão. Não quero o teu dinheiro, disse ela. Nunca quis o teu dinheiro. Eu queria-te a ti, o verdadeiro tu, o homem que se senta em cafés e alimenta os patos e cai em lagos a tentar pescar. Ethan riu. Pareceu alívio e alegria e esperança tudo misturado. Eu amo-te, Amara continuou. Amo-te tanto que me aterroriza, porque nunca me senti assim antes. Nunca me permiti sentir assim, mas não consigo continuar a fugir disto, de ti, de nós. Diz outra vez. Ele sussurrou. Eu amo-te. Outra vez. Eu amo-te. Ethan Cole. Ele beijou-a, profundo e desesperado e cheio de toda a saudade da última semana. Amara beijou-o de volta com tudo o que tinha, todo o seu medo, toda a sua esperança, todo o seu amor. Quando finalmente se separaram, ambos estavam a chorar. Desculpa ter fugido, disse Amara. Devia ter falado contigo, devia ter perguntado em vez de assumir. Desculpa ter te dado motivos para duvidar. Desculpa que a minha mãe te tenha feito sentir pequena. Desculpa não ter sido corajoso o suficiente para lutar por nós mais cedo. Estamos ambos a aprender. Ela tocou-lhe no rosto. Estamos ambos com medo, mas talvez isso esteja bem. Talvez o amor deva ser assustador. Talvez. Ele puxou-a para perto. Desde que estejamos assustados juntos. Sentaram-se no chão, abraçados. A pasta jazia esquecida no canto. Nenhum deles se importava mais com ela. E agora? Amara perguntou. Agora enfrentamos o que vier a seguir. Juntos. Ethan afastou-se para a olhar. A começar pela minha mãe. O estômago de Amara revirou-se. Temos mesmo de o fazer? Sim, porque ela precisa de entender que não vais a lado nenhum, que somos uma equipa. Ele levantou-se e ajudou-a a levantar-se. Vens comigo amanhã para falar com ela? Isso parece aterrorizante. Provavelmente será, mas eu estarei lá contigo. Sempre. Amara respirou fundo. Ok, vamos fazê-lo. Na manhã seguinte, foram juntos de carro para a mansão dos Cole. As mãos de Amara tremeram durante todo o caminho. Ethan continuava a estender a mão para a segurar, para a lembrar que não estava sozinha. Grace estava no jardim quando chegaram. Ela levantou o olhar quando se aproximaram, o rosto impenetrável. Mãe, disse Ethan, precisamos de conversar. Vejo que a trouxeste. A voz de Grace era fria. O nome dela é Amara. E sim, eu trouxe-a, porque ela vai fazer parte da minha vida, permanentemente. Grace pousou as suas tesouras de jardinagem. Ethan, discutimos isto? Não. Tu falaste. Eu ouvi. Agora é a minha vez. A voz de Ethan era firme, mas não zangada. Estou apaixonado pela Amara. Vou estar com ela. E preciso que aceites isso. Ou que, vais cortar-me da tua vida? Não quero. Tu és a minha mãe. Mas se me obrigares a escolher, escolho-a a ela. Sempre. Grace olhou para Amara. Olhou mesmo para ela. Compreendes o que lhe estás a pedir para desistir? O escrutínio que irás enfrentar? O julgamento? Amara encontrou o olhar dela com firmeza. Compreendo, e estou disposta a enfrentá-lo, porque eu também o amo. Não o seu dinheiro, não o seu nome. Ele.
Muitas mulheres já disseram essas palavras. Eu não sou muitas mulheres. A voz de Amara era calma, mas forte. Peguei no dinheiro dele uma vez, para salvar a minha irmã, e arrependo-me disso todos os dias desde então. Não porque tenha vergonha de ajudar a Lena, mas porque faz com que pessoas como tu pensem que sou algo que não sou. E o que és tu? Sou alguém que trabalha muito, que cuida da sua família, que sabe o que é lutar e sacrificar-se. Sou alguém que vê o teu filho como ele realmente é, solitário e bondoso, e a esforçar-se tanto para ser bom o suficiente para toda a gente. Amara aproximou-se. Eu não me encaixo no teu mundo, Sra. Cole. Sei disso. Mas talvez o teu filho também não queira encaixar-se lá. Talvez ele queira algo diferente, algo real. Grace ficou em silêncio por um longo momento. O rosto dela suavizou-se. Apenas um pouco. Tu amas-o assim tanto? O suficiente para me enfrentar? Amo o suficiente para enfrentar qualquer um. Mesmo quando é difícil? Especialmente quando é difícil. Grace suspirou. Olhou para Ethan, depois de volta para Amara. O meu marido era um homem difícil, frio, distante. Passei todo o meu casamento a tentar ganhar o amor dele. Nunca funcionou. Ela fez uma pausa. Eu não queria isso para o Ethan. Eu queria que ele encontrasse alguém fácil, alguém que não o desafiasse, alguém que se encaixasse perfeitamente na sua vida. Isso não é amor, Ethan disse baixinho. Isso é conveniência. Estou a começar a ver isso. A voz de Grace era mais suave agora. Esta rapariga, Amara, ela desafia-te, não desafia? Todos os dias. E isso faz-te feliz? Mais feliz do que alguma vez fui. Grace observou-os a ambos. A forma como a mão de Ethan segurava a de Amara. A forma como estavam perto, apoiando-se um ao outro. Muito bem, disse ela finalmente. Não tenho de gostar disto, mas vejo que não vão mudar de ideias. Ela olhou para Amara. Se o magoares, vou tornar-te a vida muito difícil. Se o magoar, merecerei, Amara disse honestamente. O canto da boca de Grace contraiu-se. Quase um sorriso. Tens coragem. Isso eu concedo-te. Ela pegou nas suas tesouras de jardinagem novamente. Agora vão. Ambos. Tenho trabalho a fazer. Não era aceitação. Não realmente. Mas era um começo. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Ethan puxou Amara para perto e beijou-lhe o topo da cabeça. Isso correu melhor do que o esperado, disse ele. A tua mãe assusta-me um bocado. Ela assusta toda a gente. Esse é o dom dela. Ele abriu a porta do carro para ela. Mas tu enfrentaste-a. Foste incrível. Estava a tremer o tempo todo. Eu sei. Foi isso que te tornou corajosa. Foram ao parque. O parque deles. O lugar onde se tinham beijado pela primeira vez. Onde tinham alimentado os patos e partilhado as suas histórias. Parecia certo voltar lá agora. Sentaram-se no banco de sempre. O sol estava quente. A água cintilava. Tudo parecia novo e velho ao mesmo tempo. Preciso de te dizer uma coisa, Ethan disse. Ele parecia nervoso. Ok. Naquela noite no hotel, na primeira noite, quando te fiz aquela oferta, ele virou-se para ela. Eu não procurava conversa. Não realmente. Procurava provas. Provas de quê? De que toda a gente é igual. De que toda a gente tem um preço. De que não existe ligação genuína. Ele pegou na mão dela. Convencera-me de que o amor não era real. De que as pessoas só ficavam juntas por razões práticas. Dinheiro, estatuto, conveniência. O que te fez mudar de ideias? Tu, sentaste-te à minha frente e falaste dos teus sonhos, da tua mãe, da Lena, e eras tão real, tão honesta. Não tentaste impressionar-me ou seduzir-me. Tu apenas eras. Ele sorriu. Apaixonei-me um pouco por ti naquela noite, embora ainda não o tivesse percebido. Amara sentiu as lágrimas a formarem-se novamente. Estava tão assustada naquela noite, pensei que me ias magoar. Eu sei. E odeio que te tenhas sentido assim. Odeio ter te colocado nessa posição. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou-a. Mas também estou grato, porque te trouxe para a minha vida. Então e agora? Amara perguntou. Para onde vamos a partir daqui? Ethan escorregou do banco. Ajoelhou-se no chão à frente dela. O coração de Amara parou. Não estou a pedir-te em casamento, disse ele rapidamente, percebendo o pânico dela. Ainda não. Precisamos de mais tempo, mas estou a fazer-te uma promessa. Que tipo de promessa? Prometo ser honesto contigo, mesmo quando for difícil, mesmo quando estiver com medo. Ele olhou para ela com aqueles olhos azuis que ela amava.
Prometo lutar por nós. Escolher-te a ti em vez do dinheiro e do estatuto e da aprovação da minha mãe. Ethan, prometo amar-te, não porque sejas perfeita, mas porque és real, porque me fazes querer ser melhor, porque me vês. A voz dele quebrou-se. Prometo lealdade, confiança, parceria, uma vida construída em algo mais do que dinheiro ou conveniência. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amara. Isso é tudo o que sempre quis. Isso é um sim? Sim. Ela escorregou do banco e envolveu-o nos braços. Sim a tudo isso. A nós. A esta coisa louca, aterrorizante, linda que estamos a construir. Abraçaram-se ali no chão, perto da água. As pessoas passavam e olhavam. Nenhum deles se importava. Eu também tenho uma promessa, Amara disse. Prometo confiar em ti, falar contigo em vez de fugir quando estiver com medo, acreditar em nós mesmo quando for difícil. Isso é tudo o que preciso. E prometo amar-te por quem és, não pelo que tens, não pelo que me podes dar. Apenas tu, apenas eu. Apenas tu é mais do que suficiente. Ficaram no parque durante horas, a conversar, a planear, a sonhar com o futuro. Não seria fácil. Ambos sabiam disso. Haveria mais desafios, mais julgamentos, mais obstáculos, mas iriam enfrentá-los juntos. 3 semanas depois, Amara entrou no café para o seu último turno. Ela tinha dado o seu aviso prévio na semana anterior. Não porque Ethan lhe tivesse pedido. Ele não o tinha feito, mas porque ela tinha decidido que era hora de uma mudança. Hora de voltar para a faculdade, de correr atrás de alguns desses sonhos que tinha enterrado. Ethan tinha oferecido pagar. Ela tinha recusado. Em vez disso, usou parte do dinheiro daquela primeira noite. O dinheiro que ganhara honestamente, a conversar e a ser genuína com um estranho solitário que se tornara o amor da sua vida. Parecia certo usá-lo desta forma, para o seu futuro, para o futuro deles. Os seus colegas de trabalho fizeram-lhe uma pequena festa, um bolo da pastelaria da rua, cartões com mensagens doces, abraços e votos de felicidade. Mereces isto, disse Maria, apertando-lhe a mão. Trabalhaste tanto. É tempo de algo bom. Quando o seu turno terminou, Ethan estava à espera lá fora. Ele tinha insistido em ir buscá-la. Queria marcar a ocasião. Como te sentes? Ele perguntou enquanto ela entrava no carro. Assustada, entusiasmada, certa. Ela sorriu para ele. Muito certa. Tenho orgulho em ti. Tenho orgulho em nós. Foram de carro para o apartamento de Amara. Lena tinha feito o jantar, a sua especialidade, esparguete um pouco cozido demais, mas feito com amor. Os 3 sentaram-se à pequena mesa da cozinha, a rir e a conversar. Isto era família agora. Não perfeita, não chique, mas real. Depois do jantar, Ethan e Amara passearam de mãos dadas pelo bairro, as mesmas ruas que ela tinha percorrido sozinha durante tantos anos. Agora sentiam-se diferentes, mais leves, cheias de possibilidades. Tenho uma coisa para ti, Ethan disse. Se for caro, digo que não. Não é caro, prometo. Ele tirou um pequeno envelope. Abre. Lá dentro estava um cartão simples. Na frente dizia obrigado a. Por dentro, na caligrafia de Ethan estavam estas palavras. Obrigado por teres sido corajosa o suficiente para dizeres sim naquela primeira noite. Obrigado por teres sido honesta quando teria sido mais fácil mentir. Obrigado por teres afastado a pasta e me teres escolhido a mim. Obrigado por me teres ensinado o que é o amor verdadeiro. Obrigado por seres tu. Amara leu-o 3 vezes. A cada vez, o seu coração sentia-se mais cheio. Eu amo-te, ela sussurrou. Eu também te amo. Pararam de andar. Ali mesmo, no meio do passeio, debaixo de um candeeiro de rua que cintilava ligeiramente, Ethan puxou-a para perto e beijou-a. Não foi o primeiro beijo deles. Não seria o último, mas pareceu significativo de alguma forma, como uma promessa, como um começo. Ei, Amara disse, afastando-se. Lembraste daquela primeira noite? Quando me pediste para te contar sobre mim? Lembro-me. Perguntaste quem eu era quando não me estava a matar a trabalhar. E eu disse que já não sabia. Lembro-me disso também. Acho que estou a começar a perceber. Ela tocou-lhe no rosto. Sou alguém que luta pelas pessoas que ama. Alguém que é corajosa o suficiente para arriscar. Alguém que está a construir uma vida que é mais do que apenas sobrevivência. Gosto dela.
Ethan disse suavemente. Gosto muito dela. Bom, porque ela está meio que apaixonada por ti. Foram para casa juntos de mãos dadas. Sem pasta entre eles. Sem contratos. Sem dúvidas. Apenas duas pessoas que se tinham encontrado da forma mais inesperada. Que tinham escolhido o amor em vez do medo. Que tinham construído algo real a partir do que tinha começado como uma transação. 6 meses depois, num dia quente de primavera, Amara concluiu o seu primeiro semestre na faculdade. Lena sentou-se na plateia a aplaudir. Ethan também. Até Grace apareceu, sentada rigidamente lá atrás, mas presente. Mesmo assim, depois da cerimônia, foram todos jantar. O Tempero da Rosa, um restaurante de cozinha tradicional portuguesa. Lena insistiu. Foi aqui que tudo começou, disse ela sorrindo. Onde o Ethan lutou por ti. É perfeito. Grace olhou à sua volta com um desgosto mal disfarçado, mas não se queixou. Até pediu comida sem comentar os menus plastificados. Progresso. Um brinde, Ethan disse, erguendo o copo. A Amara, pela sua coragem, pela sua força, pela sua recusa em desistir dos seus sonhos. Estamos todos tão orgulhosos de ti. A Amara, Lena aplaudiu. Até Grace ergueu o copo. A minha futura nora, que é bem mais teimosa do que lhe dei crédito. Amara engasgou-se com a água. Futura o quê? Ethan sorriu. Ela está um pouco adiantada, mas não está errada. Discutiremos isto mais tarde, Amara disse com o rosto a arder. Mas ela estava a sorrir. Realmente, verdadeiramente a sorrir. Depois do jantar, Ethan levou-a para casa. Já não para o pequeno apartamento. Ela tinha se mudado para um sítio modesto mais perto do campus. Ethan tinha querido comprar-lhe algo maior, mas ela tinha recusado. Chegaram a um acordo sobre um estúdio que ela podia pagar com bolsa de estudo e trabalho a tempo parcial. A tua mãe chamou-me a sua futura nora, Amara disse enquanto estavam sentados no carro dele. Chamou. Estavas a planear contar-me isto? Eventualmente. Ele virou-se para ela. Mas ainda não. Ainda estamos a aprender um com o outro. Ainda estamos a construir os nossos alicerces. Quando te pedir em casamento, e eu vou pedir-te, quero que tenhamos a certeza absoluta, sem dúvidas, sem medos, apenas certeza. Isso é muito sensato. Estou a tentar fazer isto bem. Ele beijou-a suavemente. Tu vales a pena ser feito bem. O coração de Amara sentiu-se tão cheio que podia arrebentar. Eu amo-te. Eu também te amo. Ela saiu do carro e viu-o afastar-se. Depois subiu para o seu pequeno estúdio e sentou-se junto à janela a olhar para as luzes da cidade. Há um ano ela estava a afogar-se, desesperada, exausta. Tinha feito uma escolha que a tinha aterrorizado, que tinha mudado tudo. E agora? Agora ela estava feliz. Realmente, verdadeiramente feliz. Pensou naquela pasta preta, no dinheiro que tinha parecido salvação e vergonha. Ela tinha usado a maior parte para a faculdade agora, para livros e propinas, e uma oportunidade de um futuro melhor. O resto estava nas poupanças. Para a Lena, para emergências, para a vida que estavam a construir. Mas o dinheiro não era o que importava, nunca tinha sido. O que importava era o homem que ela tinha conhecido naquela noite, o milionário solitário que procurava algo real, que o encontrara nela, assim como ela o encontrara nele. O que importava era o amor que tinham construído, imperfeito, desafiador, real. O que importava era a escolha que faziam todos os dias. Confiar um no outro, lutar um pelo outro, escolher o amor mesmo quando era difícil. Amara pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a Ethan. Obrigado por teres arriscado comigo. A resposta dele chegou imediatamente. Obrigado por teres arriscado conosco. Ela sorriu e pousou o telemóvel. Lá fora pela sua janela, a cidade cintilava com 1 milhão de luzes, 1 milhão de histórias, 1 milhão de possibilidades. E esta era a dela. Uma história que tinha começado com uma proposta escandalosa, que tinha sobrevivido à dúvida e ao medo e ao julgamento. Uma história que provou que, por vezes, a maior aposta não é o dinheiro, o orgulho ou a dignidade. Por vezes, a maior aposta é abrir o coração. E, por vezes, contra todas as probabilidades, essa aposta compensa de formas que nunca se imaginou. Amara Johnson tinha feito essa aposta. Tinha arriscado tudo por uma chance de amor verdadeiro. E tinha ganho algo que valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Tinha ganho um parceiro, um futuro.
Um amor que foi livremente escolhido. Não foi preciso nenhuma pasta.